Para continuar o nosso matemática financeira, eu vou falar um pouquinho agora de relações comerciais, tá? Eu vou seguir esse nome porque está dentro de um livro didático que eu faço, na verdade é o que eu adoto lá no colégio, tá? Então eu vou seguindo conforme aqui e aí a gente vai melhorando as coisas comerciais, que aí seria de lucro, certo? E prejuízo. Tá. Se a gente for pensar, né, a relação de lucro, por exemplo, a gente tem duas coisas, né, tanto lucro quanto prejuízo. Então, quais são elas? A gente tem o chamado PC, tá? Que a gente vai chamar de preço de custo. Ah, o que seria esse preço de custo? Ah, quando você compra lá a balinha pro seu amiguinho. Você fala, eu vou comprar essa balinha aqui. Aí você vai lá, compra um sacão de bala, né, no preço de custo. Aí você fala, eu podia ganhar um pouquinho mais de dinheirinho, né, nisso daqui, né? Aí, ao invés de você cobrar lá seus 10 centavos, você cobra do seu amiguinho R$ 1. Aí seu amiguinho acha que tá barato, porque a cantina tá vendendo por R$ 5. Aí você fala, nossa, eu vou comprar de você. Aí ele compra de você, você fica rico, né? Mais rico que a cantina, porque eu não sei nem quanto a cantina tá levando, mas você vai vender muito mais que a cantina da escola. E aí a gente tem também o preço de venda, tá? O preço de venda, então, é o preço que você vai colocar lá para vender as coisas. Preço de venda. Tá. É óbvio que, né, existem relações. Então, o que é a relação de lucro, né? O que é o lucro? O lucro nada mais é que quando você tem um preço, tá? O preço que você vender, ele é maior que o preço que você comprou, que é o preço de custo. Isso é o custo, é quanto custa, tá? Não quanto você vende, beleza? Então, necessariamente aqui sempre o valor, então o lucro, ele sempre vai ser um valor positivo, tá bom? É o que você ganha. Você tem que pagar aquilo que você é, usou para comprar, adquirir uma determinada coisa, determinado evento, tá? Por exemplo, se a gente fosse pensar, né? Eu vou só dar um exemplo rápido para não demorar tanto. Mas a gente pensar lá nas Índias, certo? Nos árabes, aí os árabes com os italianos, vou pôr os italianos aqui. Aí os italianos comercializando com os portugueses, entendeu? Imagina que lá na Índia o cara comprou por R$ 1 o negocinho. Aí vai lá, né, os árabes, né, conversando com os hindus, não sei como, mas eles conversavam entre si, não tenho nem ideia disso daí, R$ 2 aqui. Aí eles já metiam bronca aqui, falavam, vamos vender por R$ 2 para esses italianos aí. Aí os italianos, nossa, eu vou comprar por R$ 2. Aí os portugueses queriam comprar dos italianos, só que os italianos vendiam por 4, entendeu? E aí o que os portugueses faziam? Vendiam por 8 pra galera, beleza? Tá, é óbvio, né, que com o tempo, né, eles perceberam essa questão do lucro, né, essa questão que a gente já viu nas aulas anteriores, os aumentos sucessivos, se a gente for pensar, sempre dobrando aí, né? Depois eu vou postar uma aula de PG também, mas seria uma progressão geométrica aí, né? Uma razão 2. Então, imagina aqui, os portugueses queriam fazer a rota direta para as Índias, para pegar as famosas especiarias, né? Isso, cravo, canela, sei lá o que, tinha um monte de coisa. Eu sei que eram uns temperinhos gostosos lá para fazer a comida, né? Que a galera só tinha sal mesmo. Então, seus temperinhos gostosos. E esse aí é a primeira relação de lucro e prejuízo, tá? Não assim também, né? Geralmente também imposto, né? A gente tem essas coisas. Prejuízo a gente pode considerar também, então, prejuízo, até dou exemplo para os alunos, às vezes o cara compra lá da Danone, sei lá, de qualquer marca, sei lá que raios que o parta, uma coisa que, vamos pensar assim, uma coisa que estrague com facilidade, iogurte, vamos pegar iogurte no geral. Então você pega lá, você comprou iogurte por R$ 2, beleza? Ah, o mercado, isso aqui é o mercado, ok? Então o mercadinho comprou lá 2 conto. Aí ele põe lá na prateleira. Ah, então isso aqui é o que? É o preço de custo, ok? Ele coloca lá na prateleira para você por R$ 4. Nossa, tudo isso? Ah, não sei, mas deve ser, tá bom? Aí coloca lá para R$ 4. Então isso daqui é o preço de venda. É o preço que você vai comprar, tá? Preço de compra, preço que ele está vendendo, ok? Tá. Aí o que acontece? Esse iogurte aqui ele começa a dar uma estragada, uma ferrada. Aí já era. Aí o que vai acontecer? Ou os caras fazem o quê? Quando está muito próximo da data de validade, a famosa o quê?
promoção. Promoção é para quê? Para o pessoal comprar, não é isso? Então, tem que baixar. Se estava a 4 reais, se ele já vender por 3 reais, ele ainda está lucrando. Só que às vezes acontece de sobrar muito, as pessoas não comprarem mesmo com esse preço. Então, ou ele abaixa pelo preço de custo, que aí realmente não vai dar o prejuízo para o mercado, ou dependendo de como for, é melhor colocar R$ 1, certo? Por quê? Porque nos que já foram vendidos eles já lucraram, e no que vai ser vendido ainda, que está quase na prazo de vencimento, né? Tá vencendo, pelo menos ele ganha R$ 1. Então, basicamente seria isso, tá? Então o prejuízo às vezes não é tão ruim assim, né? É que nem a questão do senador americano lá que ficou sabendo da questão do corona, né? Vendeu as ações antes, então ele já sabia que estava por vir, ele não abriu a boca, mas por exemplo, vendeu todas as suas ações, né, americanas para ficar. Ele teve prejuízo, mas não teve tanto prejuízo como a galera tá tendo aí nessa relação de ações. Então o prejuízo seria o quê? Você vender, certo? Por um valor mais baixo do que aquilo que você comprou, que é o preço de custo. Então, o prejuízo, ele tem uma relação do quê? De sempre ser um valor negativo. Para qualquer uma das relações, a gente pode fazer o quê? O prejuízo, certo? Ou o lucro, certo? É sempre o quê? O preço de venda. Então, a gente tem o preço de venda menos o preço de custo que a gente vai ter aí ao decorrer do da nossa é, análise matemática, matemática financeira, essas coisas todas, tá bom? Outra coisa importante é relações. Então, tipo, quando ele fala assim, eu quero lucro, por exemplo, tá? Lucro em relação ao preço de custo. Beleza? Quando a gente for fazer essas relações, então o que é melhor? Então, pensar o seguinte, tá? Esse em relação, em razão, a razão entre, vamos pegar os exemplos, a razão entre a massa, né? A relação entre as velocidades. Então, isso aqui sempre se volta a uma divisão, certo? Então, por aqui, ó, divisão. Divisãozinha, eu vou pôr de vermelho aqui, tá? Porque é o que está aqui. Tá, se eu pus aqui lucro, então vou colocar lucro aqui, lucro. Olha que beleza. Então, lucro em relação. Então, o que vem primeiro, ele está em cima dessa fraçãozinha, beleza? O que está embaixo, ele vai vir logo em seguida. Nesse caso, o preço de custo, a gente colocou o quê? PC. Então, se é PC que a gente colocou, coloca embaixo. Então, isso é a relação, certo? O lucro em relação ao preço de custo. Mas tem outros? Tem. Se você falar assim, o lucro ou prejuízo, tanto faz, tá? Eu vou colocar prejuízo só para a gente ter uma ideia, tá? Então, eu ia colocar lucro de novo, mas tanto faz a primeira. Então, o prejuízo em relação ao preço de venda. Beleza? Tá, mesma coisa. Se eu for caracterizar isso daqui como relação, então a relação seria a divisão. Beleza? Se eu caracterizar prejuízo, né? Prejuízo a gente colocou só como P. Então, prejuízo P. Eu vou colocar agora o preço de venda. O preço de venda, como é que a gente colocou? A gente propôs PV. Então, preço de venda, tá? Então, nessas caracterizações, geralmente é assim que vai aparecer. Em alguns problemas, ele não fala relação a nada, né? Então, a base, como é que a gente se baseia nos problemas? Sempre em relação a preço de custo, tá bom? Então, é isso e muito obrigado.